Então você pode dizer que também o Muay Thai ajudou você a amadurecer, não? Para ter mais Sim, responsabilidade. com certeza, com certeza o Muay Thai ele conseguiu me dar uma visão que talvez em algum outro esporte talvez não tivesse me dado, né? Como o futebol talvez por não tivesse me dado. O Muay Thai Vamos falar um pouquinho dele. Susakorn tem mais de 300 lutas, né? É uma lenda é, totalmente esse é a lutador. lenda viva. No caso, o que aconteceu? Eu lutei com ele, foi em. Ok. O que acontece? Nessa situação, eu tava pesando 80, eu tinha 35 horas para bater 72. Né? Eu tinha que tirar 8 quilos em 35, em 35 horas. Aí o que eu fiz foi ir pra sauna, fazer sauna, muita sauna, botar a capa, né? E correr. Ficar correndo, então a maior parte foi realmente desidratação. Né? Óbvio, não é saudável, mas infelizmente aqui na Tailândia a gente acaba tendo que fazer isso, porque são oportunidades que caem no nosso colo. Bem-vindos ao Rouge Mindset. Hoje estou muito feliz porque temos um convidado muito especial. Ele é um guerreiro brasileiro, um carioca, né? Eu acho que existe uma palavra que define muito bem como ele é, nosso convidado, e acho que essa palavra é coragem. Porque ao longo da sua vida e o que eu investiguei um pouquinho dele, da vida e ao longo da carreira dele, ele tem enfrentado muitos desafios, né? Como um verdadeiro guerreiro. Ele já lutou no Rio Muay Thai Stadium e também em mecas do Muay Thai na Tailândia, como o Lumpini Stadium, né? E também no Raja também você tem estado aí, né? Então seja muito bem-vindo, Júnior. Muito Anderson obrigado. Júnior Santiago, obrigada pelo seu tempo hoje. Nada, nada, tudo bem. Obrigada. Então, você agora na Tailândia é de dia, para mim é de noite, né? Aqui em Estados Sim, Unidos. 10h30 agora. Sim, mas para mim tudo ótimo. Muito animada de conversar com você. Então, quero começar. Você é do Rio de Janeiro, do Niterói, para ser exatos, né? Sim, Então, minha sim. primeira pergunta, bom, eu sei que esse lugar, se você pode só comentar um pouquinho, eu sei que esse lugar se conhece pelas lindas praias, né? E tem Sim, uma cultura muito de esporte, né? E uma conexão entre o mar, a praia, o esporte. Tipo, você pode é. comentar um pouquinho mais da sua cidade? Então, Niterói é como você disse, é uma cidade é, entre, entre cidade, praia e comunidade, né? Favela. No caso, eu sou morador de comunidade, eu vim da favela do Preventório, o nome da comunidade. E eu sempre gostei muito de esporte, desde novo, né? E na comunidade, como algumas pessoas não sabem, né? Normalmente as mães que não querem que os filhos se envolvam com coisa errada, né? Ela procura ocupar os filhos, né? Em curso ou em esporte. Então minha família sempre se preocupou em me colocar em esporte, mesmo não tendo condição financeira, sempre procuravam projetos sociais, essas coisas assim. Então, eu sempre fui da área do esporte desde muito novo, porque Uhum. na minha cidade tem bastante projetos sociais, né? Então, já fui jogador de futebol, Ah, já, inclu, inclusive fiz teste em times grandes, passei e tal, só que não pude dar continuidade porque minha família não tinha condição financeira para poder conseguir arcar com passagem, essas coisas assim. sim. E eu conheci o Muay Thai na minha cidade mesmo, através de um projeto social. Hoje em dia ele não existe mais, né? O nome é Projeto Geração Careta, né? Uhum. Que foi lá que eu conheci meu primeiro treinador, né? Inclusive, até hoje eu chamo de mestre, né? Foi o cara que não foi só meu treinador, mas também fez um papel de pai, né? Para mim, né? Para conseguir me tornar o homem que eu sou hoje em dia, foi graças a ele, né? Uhum. E foi tudo através de projetos sociais, né? E que Então, idade meio que você graças tinha a aí? Que idade você tinha aí quando você começou com Muay Thai? Quando eu iniciei o Muay Thai, eu tinha 16 para 17 anos, mais ou menos. Ah, bem novo, bem super novo. 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos atrás, né? Mais ou menos. Sim,
Sim, Sim. que ótimo. Sim, eu quero saber, crescendo no Niterói, como foi a influência dessa cidade, né, na sua, para o homem que você é hoje e como homem e como lutador, como foi a influência da cidade, né, para você crescer, como foi se desenvolvendo todas essas habilidades na vida e no Muay Thai. Então, como a maioria das cidades no Brasil, né, no quesito governamental, a gente não tem muito apoio, Sim. né? Mas por pessoas, né, que começou a ver o meu trabalho, começou a levar meu trabalho mais a sério, eu consegui muita conquista, né? Graças ao Muay Thai, eu consegui viajar de avião pela primeira vez na minha vida, né? Sim, Foi a primeira vez que eu viajei foi do Rio para São Paulo, que eu fui disputar um cinturão em São Paulo, né? sim. Que foi o Campeonato Brasileiro, que inclusive eu até saí vitorioso, né? Que ótimo, que ótimo. Mas no quesito das pessoas de Niterói, eles procuram ajudar bastante. Se eles veem que seu trabalho, você está levando o trabalho a sério, eles estão vendo que você realmente está levando aquilo a sério, eles procuram ajudar. Então, Uhum. graças às pessoas em si, né, que levaram meu trabalho a sério, que eu consegui desenvolver. Né? Como homem, foi como eu disse, eu nunca tive um pai presente, né? Um pai muito presente. Sempre foi minha mãe e minha avó que me criou. Então, Ah, esse meu treinador, ele meio que fez esse papel para mim. Né? Ele que me desenvolveu como homem, ele não só me treinava, mas também ele me ajudava com um monte de outras coisas. No quesito da forma de pensar. Entendeu? Então, graças a ele, hoje eu tenho uma cabeça bem focada. Nesse quesito de focar no esporte, eu sempre fui desde pequeno. Né? Todo esporte que eu iniciava, eu queria ir ao máximo que eu conseguisse. Né? E aí o Muay Thai não foi diferente. Eu iniciei, né? Hoje em dia eu estou conseguindo viver do Muay Thai aqui na Tailândia. ótimo, maravilhoso. E bom, e também lá no Rio tem muita influência também de outras artes marciais, como o Brazilian Jiu-Jitsu, não? O BJJ, o MMA, a capoeira, tudo isso, né? Mas você só se focou no Muay Thai. Bom, Sim, é o que acontece. Dessa vez, agora que eu estou aqui na Tailândia, agora eu sim. estou um pouco mais de 2 anos. Mas eu vim a primeira vez em 2019, um pouco antes da Ah, pandemia, tá. né? Aí eu fiquei aqui morando aqui 5 meses, Uhum, né? Aí quando eu fiquei doente e entrou a pandemia em seguida também. Aí uhum, eu comecei a treinar MMA, comecei a treinar jiu-jitsu, né? Mas na minha infância eu já tinha feito algumas outras artes marciais, como a capoeira, sim, né? O jiu-jitsu também eu já tinha, mas eu não tinha dado, tipo, total foco, toda continuidade, porque eu estava com foco no futebol na época, tá. né? Então, aí no caso, no quesito da luta, no caso, o Muay Thai foi o que eu mantive meu foco total, né? Uhum, Foi o Muay Thai em si que eu foquei totalmente. Inclusive, na época, eu tinha iniciado o Muay Thai em si porque eu queria ganhar condicionamento físico para o exército. Né? Eu queria ganhar condicionamento físico para o exército, sim. só que aí calhou que depois eu fui dispensado e mantive a carreira. Mesmo no período militar, eu consegui manter a carreira como lutador, que na época eu não era profissional, na época eu era só amador. Que ótimo. Então, quando foi, em que ano você já começou a ser já profissional, lutador profissional de Muay Thai? A primeira luta profissional que eu fiz foi como eu disse, né, quando eu fui para São Paulo, Ah, foi em foi essa. 2016, foi em 2016 foi quando eu fiz minha primeira luta profissional. Mas eu fiz essa luta profissional, mas ainda continuei fazendo lutas amadoras e semi-profissionais, Hum, né? Aí em 2018 eu fiquei totalmente só no. Consegui ficar totalmente só no profissional, no semi-pro, semi-profissional e no profissional. que Mas a minha ótimo. primeira luta profissional foi em 2016. Mas eu Uhum. consegui enganjar na parte profissional em 2018. Ah, que ótimo. Uau, muito bem. Então, qual é o nome da academia que você treinava lá no Rio? Lá no Rio, era um projeto social que tinha, que era o Aham, projeto Geração Pareto.
Porém, Sim, o projeto de Educação Careta, ele tinha uma parceria junto com a minha equipe, que atualmente, como eu sou graduado preta por essa equipe, né, que é a sim. Niterói Muay Thai. É Ah, a Niterói Muay Thai. sim, perfeito. Mas eu iniciei pelo projeto. Depois, como o meu treinador ele era dessa equipe, eu fiz minhas graduações por essa equipe, eu acabei entrando para a equipe em si. Ótimo. E como eram os treinos lá no Brasil? Como era parecido com os treinos que você agora tem na Tailândia? Ou como era, era similar ou diferente? Então, o meu antigo treinador, ele sempre tentou dar um treino muito parecido com aqui, com a Tailândia, porque ele já tinha vindo para a Tailândia, né? Ele Ah, trouxe uma atleta pro Mundial, né? Que era o ok. Mundial da IFMA. Aí, isso Sim, em 2014. 2014, 2015 ele veio para a Tailândia, ele veio trazer um atleta. Aí, quando ele voltou, ele sempre procurou passar o treino o mais parecido possível com aqui. Então, quando eu vim a primeira vez, eu não tive um baque, né? Então, sempre foi muito parecido com os treinos aqui. Mesmo que lá ele não tivesse tanto tempo como os treinadores aqui têm, a gente sim, procurava fazer por fora. A gente tentava fazendo, como ele sempre passou isso pra gente, os atletas dele. Isso é obrigação do atleta, obrigação de vocês. Ele falava, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, é sua obrigação. Então, era a parte que a gente fazia por fora, que aqui também não é muito diferente. Aqui vai ter coisas que você que tem que fazer. Não vai ser a academia que vai te obrigar, não vai ser o treinador que vai te obrigar. É uma coisa que é uma obrigação sua como atleta. exatamente. Então você pode dizer que também o Muay Thai ajudou a você a amadurecer, não? Para ter mais E, responsabilidade. com certeza, o Muay Thai ele conseguiu me dar uma visão que talvez em algum outro esporte talvez não tivesse me dado, né? Como o Uhum. futebol talvez por não tivesse me dado. O Muay Thai, como a grande maioria das artes marciais, você tem que ter um condicionamento físico um pouco mais elevado do que alguns outros esportes, né? Para alguma coisa, outras coisas específicas, né? Sim, Então, isso me deu muita responsabilidade, né? Porque se eu não fizesse, isso ia me causar dano na hora das lutas, né? Ia ser pior para mim de qualquer jeito. Então, isso acabou me dando muita responsabilidade. sim, super bom, sim. Então, quero saber então como foi essa primeira luta que você teve, que você falou que foi para São Paulo, né? Sua primeira luta, como foi mentalmente, fisicamente? Porque já Então, está aí profissionalmente, como foi esse sentimento, emoção que você teve? é, foi muito bom, na realidade, né? Porque a gente, no quesito mentalidade, assim, o meu treinador ele sempre trabalhou muito bem isso na gente, né? Então a gente sempre teve um psicológico bem forte, independente do oponente, independente de quem seja, inclusive isso me ajuda até hoje, né? Sim, Então a gente sempre teve uma blindagem muito boa psicologicamente, que independente de quem seja o oponente, no mínimo que a gente vai chegar lá e vai fazer guerra. No mínimo que a gente vai entregar para o público é um show, né? No sim, mínimo, não menos que isso. Então, quando fui fazer a minha primeira luta profissional, ainda mais desse nível, né? Porque a minha primeira luta profissional já foi uma disputa de cinturão num campeonato brasileiro, sim, né? sim. Então, eu cheguei bem, cheguei confiante. E quando eu fiz a minha primeira luta profissional, eu achei até melhor que a amadora, porque profissional é só luva, não tem Sim, aquele monte de equipamento, caneleira, cotoveleira, né? Então, eu achei bem melhor até. Então, foi uma sensação muito boa. que ótimo. Não, parabéns, foi uma experiência muito boa. Qual é o nome do seu treinador do Brasil? É importante. Marcelo Azedias. Ok. E ele segue treinando outros lutadores Hoje, ou como? hoje em dia ele parou com a função, porque ele já está Hum, um pouco mais de idade hoje em dia, ok. né? Então ele parou hoje em dia, ele está focando em outras coisas da vida dele, né? Tá Ah, na aposentadoria dele, né? Porque sim, isso, querendo ou não, tomava muito tempo dele. sim, Uma coisa que muita gente não sabe é que o treinador ele é o cara que constrói o cara, mas não recebe muitas vezes crédito nenhum por isso, né? E sendo que ele doa totalmente o tempo dele, né? sim. Então hoje em dia ele parou de treinar atletas, não está aproveitando a aposentadoria dele, a família e tal, né?
Eu acho que atualmente é a melhor coisa que ele faz mesmo. Mas fez um trabalho maravilhoso com tantos atletas, né? Que ótimo, Sim, ele, que ele ótimo. fez bastante, não só como Uhum. atleta, mas ele também fez muito ser humano bom, digamos assim. Ele fez muita pessoa boa, por causa que o foco do nosso projeto em si não era construir atletas, mas sim construir bons cidadãos, boas pessoas, entendeu? Só Sim. que, querendo ou não, um ou outro acaba se destacando e a gente acaba progredindo, acaba continuando nisso, né? Sim, claro. Primeiro está a parte humana, né? Que você fala, é Sim, importante. Totalmente. sim. Perfeito. Agora vamos falar do Rio Muay Thai Stadium. Eu sei que Uhum. você tem lutado aí. Bom, em 2024, pelo menos, você teve duas ou três lutas, né? Mas quero falar uma em especial que pude investigar no seu, no seu Instagram, que foi em maio de 2023, né? Contra Foi. Vinícius Coppola, sim? Desculpou. Aham, Sim. porque eu quero falar dessa luta, porque, bom, eu estava lendo os comentários que foi uma verdadeira guerra. Tanque de guerra, ele não parava de ir pra frente, jogando contra o Fiman, indo pra frente, isso frustra muito, cara. Crinchou, eu achei que você ia crinchar ali bastante, e ele conseguindo, cara, ele conseguiu botar um cotovelo, ele é muito esguio, o cara é igual. Grande, braço comprido. Tipo assim, no meu camp ficou faltando gente grande, né? Normalmente os caras do meu tamanho e um pouco menor. Então, tipo assim, eu acabei me frustrando pela questão de eu conseguia dominar um pouco o clinch, mas ficava sem espaço para meter um cotovelo. Ele com mão Né? grandona. E ele com os bração igual um polvo me envolvendo. Eu falei, ferrou, meu irmão. Mas aí fomos indo. Tipo assim, a galera fala que eu tava com um pouco à frente, né? Não sei, né? Só por dentro a gente quase não vê muita coisa, né? Mas já aconteceu, né? Assim, imprevisto. Ele conseguiu abrir o corte, breve previsto. Cara, Que os dois entregaram tudo. Acho, não tenho encontrado um vídeo dessa luta, mas pelos comentários foi uma luta muito boa. O que você pode dizer? Sim, o que acontece? Essa luta, ela foi o meu retorno pro ringue. Porque quando eu Ok. voltei da Tailândia no final de 2019, né, e entrou a pandemia em seguida, eu parei, eu fiquei parado como atleta. Eu fiquei só como treinador, né, dando aula, dando aulas particulares, personal. Inclusive, eu engordei muito, né, porque o Ok. meu peso grande de luta é um mínimo de 7,2 a 7,5 é o que eu luto. Eu, no auge da pandemia, eu cheguei a 105 quilos. Então, Verdade. Não posso olha só, né? acreditar. Cheguei a 105 quilos. Ok. Então, essa luta de 2023, ela foi o meu retorno para o ringue. Ela foi um Uau. retorno. Então, como eu disse, a gente sempre foi com a cabeça muito blindada. E eu já conhecia ele já me conhecia, a gente já conhecia o trabalho um Hum, do outro. A gente, inclusive, já tinha lutado eventos, mesmo evento, só que categorias diferentes, oponentes diferentes, né? E nessa época, quando a gente lutou em 2023, eu, como eu tinha chegado a 105, eu fiz uma categoria pesada. Eu lutei com ele de 79 quilos, uau. né? Então, Sim. a categoria dele, mais ou menos, né? Aí eu lutei bem, bem pesado junto com ele, né? E foi isso. A luta realmente foi uma verdadeira guerra, foi o tempo todo. Porque o meu estilo é muito de andar para frente, bater forte, bater duro. Ele já é mais um Muay Thai, né? Ele anda para Sim. trás, ele é bem habilidoso, né? Sim. E a luta meio que foi bastante sangue pro lado e pro outro. Né? Eu pude ver a Acho que foto, o short cheio de sangue, vixe. o pessoal acho que ficou mais impressionado por causa disso. Que foi muito sangue, tanto da parte dele quanto da minha parte, né? Então meio que o pessoal, caramba, muito tempo que não tem uma luta desse nível no Rio de Janeiro. Uau. E você pode descrever um pouquinho o estádio, como é, lutar nesse estádio do Rio? A sensação é um Então, estádio grande, pequeno, porque, para ter uma ideia. é pequeno, tipo, ele, nessa época aí, em 2023, Sim. ele mudou de local, Hum. que antes ele ficava mais no centro do Rio, né, em outro lugar, tipo num galpão, né, aí depois esse evento também deu uma pausa, ele deu uma parada, aí depois ele voltou de novo, nessa volta dele eles me convidaram, perguntaram se eu estava no Brasil, né, se eu estava lutando e tal.
Falei, pô, eu tô pretendendo sim voltar a lutar e tal. Aí isso me deu mais um ânimo de voltar a lutar e ter um pouco mais de comprometimento com o meu peso, né, em si. Sim, sim. Né? Aí, no caso, aí já mudou de local. Né? Essa edição foi em outro local, foi em Belford Roxo, Ok. né? Uma parte lá do Rio de Janeiro. Né? E é foi um lugarzinho bem pequeno, assim, talvez tinha uns 100 metros quadrados, eu acho. Foi bem pequeno o local. Hum. Né? Só o ringue, um pouco de cadeira, assim. Tinha uma partezinha de trás, assim, que os atletas ficavam se aquecendo. Daí foi lá que rolou o show todo, que a galera ficou meio que impressionada. Sim. Um pouco parecido a outros ginásios da Tailândia onde tem lutas, né? Mais ou menos, porque tem muitos lugares onde fazer lutas lá. Mas como província, né, uns lugares Sim, como de província aqui na Tailândia, normalmente são lugares bem pequenos. sim. São bem pequenos aqui. Exatamente. Ok. Bom, então sim, foi maravilhosa essa luta com Vinícius Coppola, né? Aí nessa você teve um corte do nariz, né? Como foi essa experiência? Foi o Sim. primeiro corte que eu tomei aqui no. Que eu em si, nas minhas lutas, eu nunca tinha tomado um corte na Era minha a vida, assim, um primeira corte. vez que você Foi a tinha primeira um? vez que eu tomei um corte Sim. ao ponto de tomar ponto, né? E de querer interromper a luta. Foi um cotovelo rodado que ele colocou, né? Que eu nessa de sempre andar para frente, ele conseguiu encontrar um tempo ali. Sim. Eu consegui colocar um cotovelo rodado que deu um cortezinho bem pouco. Eu tomei foi 3 pontos só, né? Sim. Que aí foi a primeira vez que eu tomei até ponto, inclusive no rosto. Eu nunca tinha tomado corte, né? E Ok. tomado ponto no rosto. Mas acabou que isso, de certa forma, me ajudou, porque chegou aqui na Tailândia, o que eu mais tomei foi ponto no rosto depois. Meu Deus. E como foi essa primeira experiência? A sensação de sentir esse cotovelo aqui cortando o seu nariz? Não sei. A primeira vez, pô, foi aquele. Sentindo sangue, né? O quente do sangue descer pelo rosto, mas isso meio que não me impressionou, porque quando a gente fica com sangue quente durante a luta, a gente nem sente muita dor, sabe? A gente nem sente dor em si. A gente sente Sim, sim, o ficando quente por causa do sangue, sim. mas não sente dor. Né? O golpe em si ele não machuca. Ele só vai Uhum. machucar mesmo depois, se esfriar o sangue, parar, aí Aí sim, é quando mas começa. Na luta, quando não. começa a dar incômodo. Mas durante a Sim. luta, dificilmente algum golpe vai, Uau. vai incomodar. Sim, vixe. Então, como essa luta e todas as que você teve nesse Rio Muay Thai Stadium ajudaram a você para seu crescimento como lutador? Como foi? Sim, então, o Rio Muay Thai Stadium foi um dos principais eventos que me colocou na carreira profissional. Né? Sim. Como eu disse, eu fui da primeira profissional em São Paulo, mas eu consegui dar continuidade em mais eventos profissionais graças ao Rio Muay Thai Stadium. Teve um outro também chamado Top Rio, que eu lutei Ah, também profissionalmente. Né? sim, Foi através desses eventos, assim, querendo ou não, pequenos no Rio de Janeiro, que eu consegui dar continuidade como atleta profissional. Né? sim, Porque lá no Rio sempre tem muito evento semi-profissional e amador. Né? sim. Aí, no caso, o Rio Muay Thai Stadium foi meio que o primeiro estádio de Muay Thai do Rio de Janeiro, né, focado em ter lutas profissionais, semi-profissionais e profissionais. Uhum. Parabéns, que ótimo. Então, agora vamos voltar com a ideia do que você foi para a Tailândia. A primeira vez que você foi, você também foi para o Muay Thai J-Base, no ginásio que você está agora? Ou foi em outro? Não, não, o Ah, que acontece? A primeira vez que eu vim através de uma proposta. Na época eu lutei esse evento que eu falei, o Top Rio, né? E na época estava o treinador-chefe da 13 Coins, que é uma academia que hoje em dia não existe mais aqui na Tailândia. É que na época ela estava em alta porque tinha o Seng Mani, né? Na uhum. época que o Seng Mani estava em alta, né? Que ele era conhecido como o bebê de US$ 1 milhão, né? Ele estava bem famoso. E o treinador-chefe estava no Brasil dando um seminário, que era o nome dele é Toto, se eu não me engano. Aí eu fiz a luta nesse evento, né? Top Rio, nocauteei o meu oponente e o Toto viu, gostou, aí me fez uma proposta, né, de eu vir para a Tailândia, que eu ia ter uma moradia, alimentação,
né? Não ia pagar, não ia pagar camping, não ia pagar por treino, no mais eles iam descontar através da minha bolsa, né? Através do dinheiro da luta. Sim. Né? Aí eu recebi essa proposta, me interessei, comecei a me organizar. Comecei a me organizar para poder vir para Tailândia. Aí fiz vaquinha, fiz rifa, fiz um monte de coisa, né, para conseguir comprar minha passagem. Aí vim. Só que aí aconteceu um monte de coisa, né? Uma delas foi quando eu cheguei aqui na Tailândia, um amigo meu falou comigo: pô, cara, você já chegou no camping que você vai ficar e tal, nas edições? Falei, não. Isso eu tinha acabado de chegar no aeroporto em Bangkok. Falei, pô, mano, porque um amigo meu falou comigo que essa academia ela foi à falência. Falei, mas como assim ela foi à falência se pô, o cara não me avisou nada, não falou nada? Ele falou, pô, mano, foi o que me falaram, Uhum. mas vê aí. Aí eu fui até a academia, né? E realmente, de fato, eu tinha ido à falência, ninguém me avisou Meu nada. Deus, Eu sim. fiquei aqui na Tailândia assim, tipo, ó, sem saber para onde ir, eu entrei em contato com o meu antigo treinador, né, o Marcelo. Falou, pô, cara, tem uma outra academia e tal, vai para lá. Aí na época era a 96, né, porque eu não sei falar o número em Thai, né, em tailandês, mas era Sim, 96 ok, Penang, né, o ok. nome. Sim, sim. Aí eu fui para essa academia, chegando lá, eles também não estavam mais funcionando. Meu Deus. Aí teve um tailandês lá que ele me deu uma atenção e tal, ficou me levando para um monte de academia, só que um monte de academia fitness, né? Porque ele achou, como eu era estrangeiro, né? Era gringo, ele achou que eu vim só pra curtição, né? Só para treino de fitness, né? Mas eu falei para não, eu sou atleta, eu quero uma Claro. academia atleta e tal. Aí ele, por fim, ele chamou o irmão dele, inclusive esse irmão dele acho que até faleceu ano passado, né? Um tailandês. Ele falou comigo, ó, eu trabalho em tal lugar e tal. Aí me cobrou um valor e me levou para lá. Aí chegando lá nessa academia, o nome da academia na época era One T, né? Um T, o nome. Quanti. E lá só tinha tailandês, só tinha eu de estrangeiro. A gente dormia debaixo do ringue. O ringue era um ringue de 1,5 m de altura e embaixo do ringue tinha tipo um quarto improvisado, né? Com um monte Não. de caminha. A gente dormia todo mundo embaixo do ringue, né? E acordava de manhã, 5 da manhã, ia correr e tal, treinava, tomava banho, depois se enfiava debaixo do ringue para descansar pros treinos seguintes. Uau. Mas aí depois eu fiquei nessa One T um mês, só que Uhum. aí acabou que acabei tendo um problema lá porque a gente tinha combinado um valor por tantos meses, só que chegou na hora, não, esse valor não dá para esses meses e tal. Eu já sem dinheiro aqui na Tailândia, né? Porque como era um camping só de tailandês, eles não conseguiam arrumar luta para mim, né? Porque os tailandeses eles estavam tudo no canal 7, né? Sim, No canal 3, que são canais de TV que normalmente só luta tailandês, dificilmente vai lutar um estrangeiro. Então eles não conseguiam arrumar luta para mim. E com isso eu não conseguia ter dinheiro, claro. né? Aí Uhum. eu entrei em contato com alguns amigos e tal. Aí falaram para mim na época, Seng Moracote. Aí eu fui na Seng Moracote, aí na época tinha alguns brasileiros lá, inclusive são amigos meus até hoje, né? O Jean, né, que mora aqui hoje em dia, já está aqui 6 anos aqui na Tailândia. O Jonathan Tobias, né, que acho que agora está no Brasil, no seminário. Na época Uhum. estava o Adailton também. Sim. O Adailton acho que inclusive agora está morando nos Estados Unidos, né? Tinha o Paulo, tinha alguns brasileiros, sabe? Aí eles conseguiram me ajudar, conseguiram conversar com o chefe lá, da Sem Moracote. Aí eu fiquei na Sem Moracote. Só que aí eu tava com tanto azar que eu meio que lutei pela Sem Moracote uma vez só. Só Uau. consegui lutar pela Sem Moracote uma vez, porque as lutas que eles casavam pra mim toda vez caía, toda vez caía, toda vez caía. Mas Isso é por fim eu consegui normal, lutar uma né? vez só. Acontece muito isso, né? Acontece bastante. Aqui na Sim, Tailândia acontece bastante de. Às vezes sim, tá tudo certo, aí a luta cai, porque o cara se machucou, ou o evento deu ruim. Sempre sim, é comum, né? É comum de acontecer. sim. Então aí você ficou 3 meses só, né? Mais ou menos. Dessa Sim, vez. sim. Ok. 4 meses mais ou menos. 4, ok. Então depois você voltou para Tailândia e daí quanto tempo você da segunda vez? Quando você chegou lá na segunda vez?
Então, a segunda vez, essa vez agora que eu tô morando aqui, né? Sim. Eu voltei para cá em 2023, final de 2023, mais ou menos em final de outubro de 2023 eu vim para cá. E aí tô aqui desde então. Só que o que acontece, eu vim por causa que um amigo meu, esse que eu falei, o Jean, ele, como ele já mora aqui e tal, ele começou a dar aula numa academia aqui, que era a Django Hunter. Hoje em dia é uma academia fitness, mas na época o dono ele queria iniciar a parte de atletas profissionais e estava precisando. Então esse amigo meu, o Jean, ele falou comigo, falou, pô, cara, o dono aqui tá precisando de atleta e tal, tá querendo vir pra Tailândia? E eu já tinha conversado com ele, que eu tava pensando em voltar e tal. Ele falou, pô, mano, a hora boa é agora. Aí eu peguei, me organizei todo, novamente fiz vaquinha online, não sei o que e tal, pedi ajuda, consegui comprar minha passagem. Na época, um pouco antes de vir, eu trabalhava pro José Aldo, né, o tal do de MMA, ele tinha um projeto social lá no Rio de Janeiro mesmo, em São Gonçalo, e eu trabalhava para ele, eu era professor de Muay Thai no projeto, aí era tudo carteira assinada e tal, eu consegui fazer um acordo com eles me mandarem embora, né, Uhum. que eles sempre mandavam embora para poder renovar depois, mandarem embora, eu pedi para não me recontratar, porque eu ia vir para Tailândia, aí eles me pagaram todos os meus benefícios que tem, né, de carteira assinada e tal, foi o dinheiro que eu consegui comprar passagem, consegui juntar um pouco, foi o que me ajudou. Aí eu vim para cá, para Tailândia, fui para essa Django Hunter, aí calhou que esse amigo meu, o Jean, ele parou com a carreira de treinador e voltou como lutador. No caso, ele voltou como lutador de MMA. O Jonathan também, o Jonathan Tobias, ele também estava nessa academia como treinador, ele também parou como treinador e voltou a ser lutador. E acabou que a academia ficou sem contato para lutas. Né? Sim. Então eu acabei ficando lá, mas não tinha luta, né? Novamente não tendo luta, né? Tendo dificuldade em encontrar luta e tal. Foi quando um amigo meu, o Pedro Rodrigues, Sim. ele, Vamos falar dele também. Sim, sim, sim. ele, Uhum. ele, ele falou comigo, ele conversou comigo, pô, cara, e na época ele estava como treinador na Muay Thai J-Base, né, do Jorge, Uhum. ele falou, pô, cara, e aí, como é que tá? E tal. Eu falei, pô, cara, tá meio difícil, eu não tenho mais contato para arrumar luta e tal, o Jonathan voltou a lutar, o Jean também voltou a lutar, né, eu tô sozinho aqui na academia, né, os caras aqui não tem contato, né, com bons promotores para lutar, e aí o Pedro falou comigo, ele falou, pô, cara, o que acontece? A gente lá, a gente tá conseguindo, a gente tem uns contatos e tal. Eu posso tentar conversar com o Jorge, converso com o Jorge. Eu vi que você sabe puxar manopla, sabe dar treino. Lá eu tô dando aula sozinho. Eu tô, no caso, sendo padman, no caso, sozinho. Então o que acontece? A gente faz um acordo. Você vai lá, me ajuda a puxar. Você tem treino lá, vai ter o treino, vai ter os contatos que o Jorge tem para arrumar a luta para você. Você só vai me ajudar de vez em quando a puxar a manopla quando a academia estiver cheia, né? Porque atualmente só tem eu. Aí eu falei, não, beleza, conversa com o Jorge e vê se ele consegue liberar para mim. Aí ele conversou com o Jorge achou uma boa ideia, e aí eu tô com o Jorge desde então, já tem mais ou menos quase 2 anos, né? Porque eu fiquei só na Django Hunter foi 3 meses só, e eu Uhum. já tô aqui mais ou menos uns 2 anos e 2 meses por aí. Então, eu tô com o Jorge há quase 2 anos, desde então. Sim. Sim. Não, e o Pedro Rodrigues também, com muita experiência, né? Ele tem. Ele segue aí lá na Tailândia ou ele já está no Brasil? Ele tá no Brasil No agora, ele Brasil, tá né? trabalhando Uhum. eu esqueci o nome do rapaz agora, que ele é bem famoso, inclusive, ele é influencer, digital influencer e tal, né, da, Sim, da parte de arte marcial, sim. né, o sobrenome dele é Farias, mas eu esqueci Ah, agora o primeiro nome, sou ah, péssimo com o nome, sem né, problema. mas ele tá trabalhando lá no Brasil e tal, já tem o quê? 1 ano e pouquinho que ele voltou pro Brasil agora, tá focado só na carreira dele como treinador no Brasil. Sim. E o melhor que você aprendeu do Pedro Rodrigues? Que é o melhor conselho que ele lhe deu? Cara, ele me ajudou bastante no quesito de mão, sabe? Eu sempre fui um lutador muito de chutar e colocar cotovelo. E ele foi uma das poucas pessoas algumas pessoas já tinham me falado, mas ele conseguiu falar e me fazer colocar em prática foi o jogo de mão.
Ele falou, cara, você tem uma mão forte, você tem uma mão dura, começa a trabalhar de colocar a mão de vez em quando, que eu acho que isso vai dar resultado. Aí foi quando a gente começou a focar ali em colocar a mão dura, né, fazer um jogo mais de Muay Thai ali, né, de botar a mão, chutar a perna, botar a mão, chutar a perna, né? Foi através dele que eu comecei a ter esse jogo de Muay Thai, assim, né? Sim. De botar a mão dura e chutar as pernas. Porque antes era mais chute no corpo, eu chutava a perna assim, mas não era o foco. Era mais chute no corpo e cotovelo. Era Sim, mais esse jogo. Então foi mais a parte de mão ali que ele me ajudou bastante nisso. que ótimo. Sim, ele tem muita experiência, né? Ele ficou lá mais de 5 anos também na Tailândia, o Pedro, Eu né? fiquei até 4 anos, Sim. mais ou menos. E o Jos Mendonça, então, está lá na Tailândia, o Jos Mendonça? Tá. Inclusive eu tava com ele agora há pouco. Eu acabei de treinar agora, né? Sim, ele segue sendo seu treinador ainda, né? Atualmente ele é o Realmente. treinador-chefe, nosso, na verdade, não só meu, né? Sim, De todo mundo de da, todos. da academia. É o Sim, cara que, tipo, eu não tenho nem palavra para poder descrever o Jorge, porque é um cara que sempre me ajudou muito, sim. sem esperar nada, não só eu, como muitos outros atletas, o Rael, o Guilherme, o Alexandre, ele sempre procura ajudar a gente o máximo, né? E muitas vezes tá tendo as dificuldades dele na academia e tal, mas tá sempre tentando privar a gente de ter aborrecimento, né? Ter só o foco ali como atleta, né? Muitas vezes, e atualmente ele é o treinador-chefe, né, da academia. Hoje em dia ele está mais focado só como treinador, porque antes, quando o Pedro estava na academia, ele ainda tinha a mentalidade de como atleta, né? Ele ainda treinava, ele puxava o treino, mas ele ainda treinava e tal. Então, mas hoje em dia ele está focado mais na parte como treinador, é o treinador-chefe da nossa academia, né? E ele que meio que resolve tudo pra gente. Uau. Não, e ele bom, foi um dos primeiros, né, campeões do Raja, como os Sim, primeiros campeões um dos primeiros estrangeiros, né? Um dos primeiros estrangeiros a ter o estrangeiros. cinturão do Raja e o primeiro brasileiro a ter o cinturão do Raja. Incrível, não? E bom, poder treinar com ele deve ser uma experiência muito boa, né? Cara, às vezes eu fico pensando isso, tipo, é porque conforme a gente tem o nosso dia a dia, né, a gente acaba esquecendo que a gente treina com uma lenda viva, Sim, é uma que é o lenda, Jorge Mendonça. totalmente. Cara, às vezes eu fico pensando, caraca, cara, eu treino com o Jorge Mendonça. Tipo, não é, isso é um privilégio, e não é qualquer um que consegue um negócio desse. Sim, também entrevistei a Jenny Freitas, que ela tem também treinado com o Jos Mendonça, né? Então, ele também Eu ajuda conheci ela muitos aqui, atletas. Sim, que incrível. eu conheci ela aqui, ela também é muito gente boa, ela inclusive fala português bem, né? Sim, fala Fala bem o ótimo. português, sim, ela Ela fala só bem o morou português, 3 anos lá e fala perfeito, sim. Ótimo. Então vamos. Agora quero falar bom, algumas das suas lutas deste ano, 2025. Começando pela luta que você teve no Lumpini contra o iraquiano. Deixa eu ler o nome, né? É, vixe. acho que é Mustafa, se eu não me engano. Mostafa Nagibi, né? É. Mostafa Nagibi. Bom, essa luta foi. Acho que não encontrei nenhum vídeo dela, mas se você pode dizer, foi um resultado bom para você nessa luta. Foi, na verdade, a gente já sabia que ia ser uma luta, na realidade, fácil, porque a gente já conhecia, no caso, eu particularmente já conhecia ele. Quando eu vim a Hum, primeira vez para a Tailândia, eu cheguei ficar na Seng Morakot, no caso, na mesma academia que ele. Então, a princípio, eu sabia que ia ser uma luta fácil, né? Que eu já ok. conhecia o estilo dele, já sabia como ele lutava, né? Uhum. Sim, Então, eu entrei com a cabeça de que, de fato, eu ia acabar nocauteando ele, né? Sem questão de arrogância nem nada, mas a gente já sim. sabia que não ia ser uma luta difícil para mim. Ia ser uma luta bem, bem fácil e que acabou sendo realmente, de fato, sendo bem fácil. Sim, mas qual é a sensação quando você já sabe que a luta está indo no seu favor e que você já está a ponto de terminar, porque foi um nocaute técnico esse, né? Ele meio que não quis voltar, né? Foi uma parada ali que ele não quis voltar pro segundo round, falou que não dava Ah, não quis mais e voltar. tal. Porque o chute pegou no rosto dele, abriu o supercílio dele. Ok. Ele falou que estava com dificuldade de enxergar e aí não quis retornar pro segundo round, aí nocaute técnico, Sim, né?
E a sensação que dá, às vezes, é que a gente acaba querendo mais, querendo fazer mais na Sim, realidade. Tá vendo que tá, tipo, tá dando certo, não dando certo, tudo que a gente faz dá certo, a gente meio que acaba querendo mais. Ainda mais que nesse evento que eu lutei, né, que foi o Super Champ, se eu conseguisse nocautear ele com um chute na cabeça, eu ganhava mais um bônus de 10.000 bahts. vixe. Então acabou que eu fiquei tentando toda hora ele chutar a cabeça dele para ganhar o bônus. Vixe. Não, e tanto tempo você treina para uma luta, né? Que quando você está no luta, o único que quer curtir, não fazer todas as técnicas que você praticou, é A isso, gente quer né? fazer um pouco de tudo, mas o que aconteceu? Essa luta, ela meio que foi. Ele meio que entrou ali para salvar o card, na realidade. Porque que acontece? Eu ia lutar com outro rapaz, né, que era da Piquet Saint Gym. Sim. Só que o que aconteceu? Uma semana antes, a gente fez o peso tudo certinho e tal. Só que no dia que a gente fez o peso, aconteceu o terremoto aqui na Tailândia, né? Sim. Aí cancelou a luta, cancelou o evento e botaram para a semana seguinte. Só que o rapaz que eu ia lutar, ele falou que não queria mais lutar porque eu acho que ajudou uma pessoa, uma criança lá a descer de não sei quantos andares lá por causa do terremoto e tal. Aí falou que não queria mais lutar, né? Aí o que acontece? Esse Mustafa ele meio que entrou como ali para poder salvar o card, né? À toa que a gente nem fez peso, a gente nem. Eu aceitei o peso que ele tivesse lá, eu falei, não, de boa. Ele só chegou lá mesmo para fazer as fotos pro evento, porque peso mesmo por peso a gente nem fez. Sim. Bom, e duas lutas muito boas com a lenda Sutsakorn Sor Clean que você teve, né? Em junho e agosto desse ano, 2025. Então, a Sim, primeira sim. luta, bom, vamos falar um pouquinho dele. Sutsakorn tem mais de 300 lutas, né? É uma lenda É, totalmente, esse a lutador. lenda viva. No caso, o que aconteceu? Eu lutei com ele, é, foi em acho que maio, né? Se eu não me engano. Foi Maio, maio? maio. Aham, bom, ok, maio, junho, sim. Então foi maio, Foi, ok. Uhum, foi em maio. A primeira vez que eu lutei com ele, né? Ele estava sim, sendo o retorno dele para o ringue, que ele estava parado. Ele estava parado, ele estava só na carreira como treinador. Aí o TIE Fight estava querendo retornar com ele e tal, porque ele em si ele é a lenda, mas ele é mais muito conhecido por causa do TIE Fight, né, por causa do sim, evento TIE Fight. Né, ele tem muito nocaute lá e tal. Aí ele estava meio que pesado, né? Ele estava ali pesando uns. Pra luta, pesando pra luta, a gente ia lutar de 75 quilos, sim. né? Porque ele estava parado, ele estava só como treinador e tal. Aí me escolheram para poder ele ter esse retorno, né? Consegui fazer uma boa luta com ele, fiz um frente a frente com ele, mas algumas pessoas dizem que eu ganhei essa primeira luta, mas o TIE Fight porque ficou bem parelho, sabe? A luta ficou bem Exatamente. igual. Sim. Só que, como era o retorno dele, o TIE Fight queria promover ele, nunca queriam dar a vitória para mim, né? Porque querendo ou não, eu era meio que o convidado, né? Sim. Então deram a vitória para ele, né? E isso foi em si muito bom, porque foi uma forma melhor ainda de ele retornar. Uhum. E E, bom, sim, ok. E dessa vez você estava, bom, o Jos Mendonça estava com você na esquina, né? Estava como sim, seu coach, tava né? como meu E com corner. ele estava o Sanchai também, não? Outra lenda Com ele, também. com ele tava o Sunchai, tava o Sayoki, Uau, tava na torcida dele, tava o Pototó, que inclusive eu já lutei com o Pototó também no TIE ok. Fight, Sim, né? Tava só lenda do esporte no corner dele. que ótimo. Não, e ter a oportunidade de ver eles aí de perto, né? Sim, Bom, e sim. você lutando com uma lenda, também para você deve ser um crescimento muito bom. Agora vamos falar disso, né? Então, a primeira luta, sim, o resultado não foi, mas foi uma luta muito fechada, né? E Sim, a bem parelho. segunda, que foi em agosto, essa foi também ótima de ver, gostei muito. Que você pode dizer qual foi, algo mudou na sua estratégia da primeira luta contra a segunda? Você fez algo diferente? A estratégia era a mesma, era continuar com o jogo de mão dura,
e colocar chute na perna dele. Só que o que mudou era uns chutes que eu coloco repentinamente na cabeça. Que a pessoa está muito acostumada em tomar a mão e receber o chute na perna. Sim. E eu tenho uma técnica que eu de vez em quando eu faço isso. Eu tô ali botando mão do nada, eu jogo um chute na cabeça, bem na média e curta distância. Eu Sim. consigo fazer esse chute. Sim. Aí isso meio que isso foi que mudou, que querendo ou não, foi um pouco que surpreendeu ele, que ele não estava esperando. Né? Do nada um chute, na curta ali, tocando mão, do nada um chute, né? Ele meio que ficou meio com mais atenção, né? Acabou tendo Sim. que ficar com mais atenção. Sim. Aí com isso eu consegui botar mais chutes na perna dele, porque ele também ficava preocupado com o chute na cabeça. Claro. Né? Mas também foi uma luta bem dura também. Eu acho que inclusive a segunda que eu ganhei Sim. foi foi um pouco mais dura do que a primeira. Uau. Né? Porque na primeira eu praticamente não me machuquei nada. Mas na segunda eu tomei um corte bem profundo na parte interna da boca, né? Porque ele colocou o cotovelo girando, pegou de encontro assim, né? Mas no fim eu consegui sair com a vitória. Não, e algo importante dessas duas lutas foi que foi o card track, né? Esse tipo de luta que você, bom, sua mão está amarrada, né? Com cordas. São cordas, são. Sim, O que acontece? A gente bota tipo um forro por baixo, sim. né? Como se fosse uma bandagem, só que é uma bandagem de colocar, sabe? Colocável, tipo uma luva. Aí seus dedos ficam de fora e depois eles vêm tipo com os barbantes e Uau. vem enrolando sua mão com barbante. Aí fica os dedos de fora. Tipo, as pessoas ficam com medo disso, mas sinceramente não é nenhum bicho de sete cabeças, assim, não é nada. Ó, a diferença é que é um pouco parecido com luva, só que a diferença é que arranha, né? Principalmente na hora de Sim, clinchar e tal, meio que arranha. E acaba arranha. ralando. Sim. Porque é quase como lutar sem nada, né? Só com punho aí. Não, mais ou menos, não sei. Uau, É só corda. Mas meio que imagina. essa corda, querendo ou não, ela acaba dando uma fofada ali. Né? E fica então, um pouco parecido, óbvio, um pouco menor, mas fica um pouco parecido com luva. Né? Inclusive, eu acho que a luva do One Championship, eu acho que ainda é um pouco menor ainda do que o Card Ainda Track. menor, exato. Uhum. Uau. E qual foi então a sensação de ter ganhado, que você ganhou essa luta contra A essa lenda? sensação Uhum. que finalmente, porque ele meio que não foi a primeira lenda que eu lutei, né? A primeira lenda que Ok, eu lutei foi o Nongo, Nongo ok. do Fight Fight, né? Eu lutei com ele, fiz frente com ele, mas acabei perdendo. A segunda lenda que eu lutei foi com o Pototó mesmo, né? Também lutei com ele, tá? Acabei perdendo, tipo, fazendo frente a frente, acabei perdendo. Eu sempre acabo perdendo para essas lendas, mas por que a galera meio que gosta que eu lute com esses caras? Porque eles falam meio que eu sou um pouco diferente dos outros estrangeiros, porque eu não entrego a luta. Por mais que eu esteja apanhando muito, eu não entrego. Eu quero Uau, continuar ali até o final. E, tipo, isso o tailandês, isso ele gosta muito disso. Eles falam que isso é ter coração, é ter o claro, coração de lutador. Né? Então, totalmente. gostam muito. Por isso que eu meio que acabei sendo selecionado para lutar com o Sud Sankor. Então, meio que a sensação que eu tive é que finalmente eu consegui ganhar de uma lenda. Meio que a Sim, sensação foi essa. finalmente. Que ótimo, sim, que maravilha. E, bom, também, agora vamos falar do RWS, né? Para chegar no Sim. RWS, você teve algumas lutas do Rose para a RWS, né? Para poder, sim, Não como funciona necessariamente. isso? O que acontece? Na época, teve um período que o RWS fez isso, né? De colocar como se fosse uma classificatória, né? Um pouco antes, para você conseguir entrar no evento principal. Sim. Mas isso não é meio que uma lei específica. Ah, tá. Eu lutei no RWS duas vezes. A primeira vez foi. Eu tinha 3 dias que eu tinha chegado na Tailândia. Eu tinha acabado de Meu chegar Deus, na Tailândia. 3 dias? Tinha 3 dias Ok. que eu tinha chegado na Tailândia. Me ofereceram a luta. Inclusive, até lutei pesado, né? Lutei com 76 quilos, né? Contra um tailandês muito bom, porque na época ele era da FA Group, Ok. né? Um tailandês muito bom de clinch, muito bom de cotovelo. Mesma coisa, consegui fazer frente, mas ele acabou levando. Né? E agora a segunda vez foi com mais uma lenda de novo, né? Que foi o Pat Moracotte,
e aí que novamente eu acabei entrando como Ah, meio que como stand-by, porque a sim. luta era para ser entre o Pat Moracotte e o Daniel. Só que Sim, calhou que o Daniel, isso. ele acho que pegou uma infecção no dedo, se eu não me engano. Hi RWS fans, unfortunately my fight got postponed. I got an infection on my finger, as you can see. I hope to be in the ring soon. I'm doing everything so my finger can heal in time. See you guys soon and sorry for the inconvenience. Sim. E me ofereceram a luta faltando 35 horas pro evento. Aí com isso eu tive que tirar 8 quilos em 35 horas para poder lutar com Como uma você lenda. faz isso? Como você faz isso? Vai, Ah, sai isso aí. correr? O que faz? O que acontece? Quando a gente tem tempo, né, para poder fazer essas coisas, a gente faz direitinho, né? Faz uma dietinha ali, não come besteira e tal, reduz o máximo que puder na dieta e o restante que faltar, como meu peso natural é 80, 81 quilos, mas eu luto ali, meu peso mínimo ali de lutar é 72. Sim. O que eu costumo fazer? Se eu tiver tempo, eu desço ali desses 80 até uns 76 quilos e desidrato os outros 4. Para o meu peso, desidratar 4 é tranquilo. Ok. Entendeu? Então, o que Tá. acontece? Nessa situação, eu estava pesando 80, eu tinha 35 horas para bater 72. Né? Eu tinha que tirar 8 quilos em 35 horas. Aí o que eu fiz foi ir para sauna, fazer sauna, muita sauna, botar a capa, né, e correr. Ficar correndo, então a maior parte foi realmente desidratação. Né, óbvio, não é saudável, mas infelizmente aqui na Tailândia a gente acaba tendo que fazer isso, porque são oportunidades que caem no nosso Sim. colo, né, e a Claro. gente infelizmente tem que fazer. Uma grande oportunidade, né? Lutar, né, no RWS nesse estádio tão grande, né? E contra essa lenda, né? Então, quando eu vi que era você, um brasileiro que aceitou a luta, vixe, que valente. Eu disse que, não, quero ver essa luta. Eu fiquei aí. Como foi, então, essa luta para você? Qual... Então, foi como eu disse da outra vez, né, meu antigo treinador, ele sempre Uau. blindou a nossa cabeça do atleta, que independente de quem seja, a Sim, gente vai no mínimo lá fazer uma guerra. No mínimo a gente vai lá para poder mostrar de que a gente é feito. sim, Né? Então, o que sim, acontece? A promotora ela tinha colocado lá no. Que estava precisando de um lutador e tal. Aí o Jorge falou com ela. Né? Aí ela falou: Ó, mas é quanto o Pet Monacote. Aí o Jorge sim. falou comigo: Mas não, tudo bem, sem problema, vamos embora. E tinha uma semana que eu tinha acabado de lutar na China. Eu tinha acabado de lutar na China. Eu Uau. tinha lutado kickbox na China, cheguei, né, e me jogaram nessa, né, contra o Pet Moracote. Aí Sim, fiz esse esquema todo de corte de peso e tal. E eu fui com a cabeça assim, fui com a cabeça blindada de que, independente de quem seja, no mínimo eu queria entregar uma guerra lá. No mínimo que eu queria fazer era mostrar o que a gente é feito, pelo menos, né? sim. E qual era a estratégia dele? Porque contra ele, porque ele é muito também tem muita criatividade, né? Tudo isso é Ele é um forte. lutador de Ele é um Aham, lutador de cotovelo, né? Ele pega de cotovelo, né, e tal, e ele tem um joelho também, o joelho dele é muito muito forte. forte. E como ele sabia que eu tinha desidratado muito, né, para poder Sim, bater o peso, ele me colocou muito joelho. Porque quando a gente está muito desidratado, nosso corpo, ele, querendo de um dia para o outro, ele não vai recuperar tanto. Então ele sim, sabia que se eu continuasse metendo o joelho em mim, ia meio que me minar, né? Acaba me incomodando. sim, Então a estratégia era manter o meu jogo, né, de se defender bem de cotovelo e chutar as pernas dele. Né? E se ele abrisse brecha, colocar umas mãos duras nele. Né? Mas, querendo ou não, uma lenda, né, do esporte, não tem nem o que falar. E foi realmente o que ele calculou foi o que de fato aconteceu. Né? Ele começou a me incomodar com o joelho dele, começou a me incomodar muito com o joelho. Até então, eu nunca tinha tomado um joelho tão forte na minha vida. O joelho mais forte que eu tinha tomado até então tinha sido do Pototó, no Thai Fight. E uhum, então, tipo, quando ele começou a colocar aqueles joelhos, começou a me incomodar ali, eu comecei meio que descer um pouco a guarda para poder o joelho pegar no meu braço, não pegar inteiro na costela, nem no meu abdômen, que já estava incomodando, e poder colocar a mão nele. Então, o que ele criou? Ele criou essa estratégia de
colocar o joelho e quando eu começasse a me incomodar, abaixar, ele botar o Claro, cotovelo. E foi o que entendi. acabou acontecendo. Só que ele ainda me pegou no tempo certo. Porque eu sabia que ele ia fazer isso. Ele já tinha demonstrado isso no primeiro round. Ele tentou colocar um cotovelo, né? Ele botou uma, duas mãos e meteu um cotovelo lá que eu me protegi, né? Então eu meio que já sabia que ele ia fazer isso. Então a estratégia era quando ele viesse colocar esse cotovelo, ou o cotovelo ou o joelho, principalmente o joelho, eu colocasse um cruzado nele. Quando ele fosse colocar o joelho, eu botava um cruzado. Só que aí o que acontece? Ele me incomodou tanto com o joelho dele que eu acabei caindo na finta do cotovelo. Sim, Então ele colocou aquele joelho, meteu o cotovelo, que pode ver no vídeo quando eu caio o cotovelo sim, dele, a minha sim, mão do cruzado tá indo. A minha mão tá indo, só que eu acabei caindo na finta dele do cotovelo. sim. E aí outro corte no nariz, né? Também, que foi no Mais, round, mais, no segundo mais um round. corte. Aí foi maior, um pouco, né? Acho. No caso, o que aconteceu? Eu não quis parar, É, o árbitro abriu contagem, eu levantei, eu queria continuar, só sim, que o médico interrompeu, né? O médico falou que poderia ter quebrado e tal, não sei o que, por causa tal. Que sangrou bastante, né? sim. Porque em si o que sangrou não foi o corte, né? O corte em si aqui, ele cortou, mas não sangrou tanto. O que sangrou foi mais de dentro do nariz, né? Ah, Conforme eu suava, descia bastante sangue. claro. Então meio que isso meio que assustou um pouco o médico, né? Sim. Então ele meio que quis interromper, ele falou que poderia ter quebrado e tal. Que aí o que aconteceu? Na verdade nem quebrou, né? Depois a gente foi pro hospital e tal e não quebrou. No caso ele moveu o nariz, né? De fato o meu nariz ele moveu para trás, né? Ok. Um pouco para trás. Então Sim. acabou que eu tive que fazer um procedimento, né? Uma mini cirurgia de eles poder voltar. Para poder não ter nenhuma complicação para frente, para o futuro, né? Já como eu sou lutador, a Sim. melhor opção era voltar para o lugar. Aí eu fui para o hospital, o RWS arcou com tudo, né? No caso dos eventos aqui, eles arcam com os hospitais, com as coisas. Hum, O evento arcou com tudo. Eu fiz um procedimento que eles botaram o meu nariz pro lugar, mas lá o doutor falou que não quebrou, só movimentou para trás, né? Mas tinha que botar pro lugar para poder não ter nenhuma complicação futura. E quanto tempo foi a recuperação disso? Ah, Mais ou menos. cara, inclusive foi bem rápido. 2 semanas e meia depois eu já fiz outra luta em seguida. Vixe, então você sempre está pronto para ter uma luta, né? Você sempre está pronto, Eu tô sempre preparado. Tô sempre preparado assim. totalmente. Eu tô, porque como eu falei, né? Mentalmente, fisicamente, tudo. Mentalmente, eu acho que o principal é isso. Principalmente, eu acho que é mentalmente, porque acho que 50% da nossa luta ela é mental, sabe? Então, se você já entrar num ringue com medo, não vou estar lutando com uma lenda ali, não sei o que, tá, beleza, é uma lenda, mas você também tem braço, você também tem perna, você também sabe socar, você também sabe dar cotovelo, sabe dar joelho. Óbvio, o cara ele tem mais experiência, né? Mas você também sabe fazer o mesmo o que ele faz, né? Então, eu sempre botei que, tipo assim, quando eu falo com meus seguidores, com o pessoal de rede social, eu não prometo vitória, eu prometo no mínimo uma guerra, no mínimo um show. Ah, Eu nunca prometo, eu vou ganhar. Não, eu prometo que no mínimo ali a gente vai sair na mão ali e vai entregar pelo menos um show pro público. Porque meio que é essa que é a nossa função, né? e adoro a comunicação que você tem com todos os seus fãs, que você responde as perguntas, né? Sai para correr e vai respondendo as perguntas. Por isso as pessoas seguem você, né? Porque você realmente diz a verdade, como se sente. E você disse, isso que você falou é muito importante. Eu vou dar tudo que eu tenho, né? Que está em mim para fazer meu melhor esforço, né? Mas Não, ganhando ou é perdendo, sempre se muito importante. sim, sempre se aprende, né? Então, que você, lutando com essas lendas que temos falado, todas essas lendas, que é o que melhor se aprende de ter uns oponentes tão fortes como eles? O que eu acho que a gente aprende principalmente é que ninguém é invencível. Todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo. Por mais que
no quesito de quantidade de lendas que eu lutei, eu tô na derrota, eu tô em déficit, porque eu já lutei com um bocado de lenda aí, mas Sim, até então só consegui ganhar uma vez, mas o aprendizado que a gente tem é que ninguém é imbatível, né? A gente consegue sim, consegue fazer frente com esses caras, né? A gente já, como eu falei, o problema é você já entrar com medo. O problema é você já entrar já, não vou perder, vou perder. A sua cabeça já automaticamente já está te sabotando. Então, totalmente. como eu falei, é entrar lá e no mínimo entregar um show pro público, Perfeito. né? Você entrar e, não, meu Deus, é uma lenda ali e tal, beleza, é uma lenda, mas você também sabe da sua caminhada, você também sabe da sua história. Você não tá ali no ringue com essa lenda à toa, né? Eu penso meio que assim. Totalmente. Você não foi selecionado para aquela luta ali à toa. Por algo Alguma coisa você você está aí, né? Exato, exatamente. exatamente. Total. Então, quais são as diferenças agora que você vê do lutador brasileiro que, né, nesse tempo que você lutava lá contra o lutador agora, que tem treinado todo esse tempo na Tailândia? Quais são as principais diferenças? Bom, a diferença, no caso, assim, a diferença no quesito de lutar é que aqui na Tailândia, principalmente na Tailândia, nos outros lugares mudam um pouco, mas principalmente na Tailândia, o tailandês, o lutador tailandês, ele sabe a hora de ele parar de lutar, né? Ok. Ele sabe a hora que ele já tá te ganhando, então ele não tem que ficar se expondo muito. Ele sabe a hora que ele tem que parar, Sim, né? Já normalmente no Brasil e alguns outros países, normalmente o lutador não sabe a hora de parar. São poucos ali que sabem a hora de parar, sabem a hora que já tá ganhando e o cara só precisa segurar a luta. sim, São poucos que têm isso. Né? Isso meio que muda um pouco, porque querendo ou não, isso é um pouco ruim para quem tá perdendo. Inclusive, eu fiz uma luta no Super Champ, né? Que foi pela disputa de cinturão do Super Champ. Eu tava indo bem com o cara, só que ele começou a me ganhar, né? Que era um tailandês. E ele simplesmente parou de lutar. Ele só me controlava. Ele só me controlava, dava um chute tal, e eu indo ali com gana pra cima dele e tal, porque eu sabia que eu tava pra trás. sim. E isso é muito ruim. Porque que acontece? Se ele fosse um lutador brasileiro, talvez, né? Ele ia continuar lutando com a mesma gana, como se estivesse perdendo. E isso ele ia acabar se expondo. Nessa eu poderia virar a luta. Agora, Claro. quando o cara tá segurando a luta, né, a favor dele, isso é mais difícil. Uau. Então, o cara como sabe segurar a luta, sabe quando ele tá ganhando, sabe a hora que ele tem que parar de lutar, isso para quem tá perdendo é mais dificultoso. Uhum, uau. E agora, como você sente com assim, seus braços? Você já sente que é muito mais forte? Tem treinado muito, né? Então, Já os hoje em dia eu tenho braços. hoje em dia eu tenho pouco mais de confiança, né, nesse Sim. jogo de colocar a mão, colocar Uhum, esse jogo mais de Muay Thai, né, de botar a mão, chutar as pernas, né, porque antes eu não tinha tanta confiança, na verdade eu não tinha nenhuma confiança na minha mão, eu só usava a mão como finta ali, né, finta para sim. outros golpes. Hoje em dia eu consigo confiar um pouco mais de colocar a mão um pouco mais dura, de até pensar em nocautear com a mão, né, Uau. antes nunca que eu ia no Brasil ia estar pensando em nocautear, inclusive eu já nocauteei no Brasil de mão, na época eu lutava de amador, mas Sim. nunca consegui ter confiança na minha mão, né? Eu não vou falar que eu tô 100% confiante da minha mão, hoje em dia eu confio mais no meu chute na perna, no caso eu chutando Sim. perna, Uau. mas ainda assim hoje em dia eu tenho, acho que talvez 80%, 70% na força da minha mão. E no clinch, como você sente com clinch? Cara, no clinch, hoje em dia eu consigo fazer bastante, né? Eu consigo matar o clinch, eu consigo me virar bastante, porque a minha academia em si, a gente treina muito isso, a gente treina muito clinch, né? O Joyce, ele foca muito nesse jogo de clinch, ele treina muita gente nisso, né? Porque o que acontece? A gente antes era muito no quesito do Muay Thai de ponto, né? Que é o Muay Thai 5 rounds que a gente chama. E o clinch ele conta muito no Muay Thai 5 rounds. Só Sim. que o que acontece? Eu não sou lutador de Muay Thai de aposta, né? Que a gente fala, que é o Muay Thai 5 rounds. Sim, Eu sim. sou mais lutador de Muay Thai de público, né? De Ok. show. No caso, tipo RWS, tipo One Championship, esses Sim, eventos assim. sim. Né? Mas
mas que a gente está tão enraizado nesse jogo de 5 rounds que, querendo ou não, a gente trabalha muito o clinch. E isso me ajuda muito, porque eu pego, às vezes, lutadores que são clinchador, né, e eu consigo, pelo menos, ali matar o clinch deles e para poder o árbitro apartar e eu conseguir botar meu jogo de mão. Oh, que ótimo. Perfeito. Então, agora, quais são seus planos no futuro, no próximo ano? Esse ano já acabou, né? Então, É. planos para o próximo ano. Você já tem algumas lutas marcadas nos primeiros Não, meses? então, Uhum. eu tinha uma luta marcada agora, ia ser no Thai Fight, no dia 14, mas acabou que não rolou, né? Caiu a luta. Sim. Fim de ano aqui meio que é um pouco complicado, porque cai bastante luta. Inclusive, eu tinha outra luta na China, caiu também, né? Uhum. Vai caindo luta, é bem complicado esse período do ano, final de ano. Sim. Mas, a princípio, pro ano que vem, em janeiro, a gente tá com uma proposta para lutar na kickbox na China, né? Uhum. E algumas propostas também de luta no Camboja, né? Porque Na eu tenho Camboja. algumas lutas boas no Você Camboja. lutou já lá, né? Na Camboja? Sim, Camboja? eu lutei lá Sim, já bastante, algumas sim, vezes, sim. inclusive eu nocauteei 2 vezes uma das Uau. lendas deles lá, né? Que é o Chulevei. Né? Eu Sim. lutei com esse Chulevei 3 vezes. A primeira ele me ganhou, a primeira vez que a gente lutou. Aí a segunda vez eu nocauteei ele no primeiro round, com esse jogo de chute na perna. E a minha última luta que eu fiz agora foi com ele de novo. Aí eu nocauteei ele do mesmo jeito, só que no segundo round, com o chute na perna. Uau. Seu Aí, chute com é isso, implacável. o que hoje em dia eu mais estou conseguindo confiar mais é esse chute na perna, que é o que meio que tá me ajudando. Que inclusive eu fui para o Camboja para lutar, fui fazer uma luta. Aí eu lutei com o rapaz, eu ganhei, nocauteei o rapaz no primeiro round, com chute na perna também. Sim. Aí me ofereceram essa terceira luta, né, pela terceira vez, com esse Te Levei. Né? Isso 7 dias depois. Mas não, beleza. Eu já tô Uau. aqui mesmo, não me Claro, machuquei não tem mesmo. que viajar, claro, que ótimo. Eu Uau. já tô aqui, eu aceitei. Aí também consegui nocautear ele no segundo round com chute na perna também. Aí com isso abriu umas portas, né, para eventos lá. Né? Então, querendo ou não, a gente tem bastante proposta para lutar lá. Né? O problema é que tá sendo esse negócio de guerra entre Tailândia e Camboja, então tá um pouco meio que fechado os eventos, as coisas, mas acredito que, se Deus quiser, isso vai acabar. Sim, Né? E aí tem algumas propostas para lá, e na Tailândia a gente tem o RWS, né, que eu sim. pretendo voltar, né, Sim. a gente tem contato com o promotor lá e tal. Ele falou que esse ano já fechou o card, já tá tudo cheio, mas pro ano que vem a gente vai ter novas oportunidades no RWS. Sim. E se tudo der certo, a gente também tem uma proposta ali de o One Championship. Ah, que Né? ótimo. Na verdade, eu recebi uma proposta em 2014 de ir para o One Championship, só que eu acabei recusando porque eles queriam me fazer escolher entre eu disputar o meu cinturão do Super Champ ou fazer uma luta no One Championship. Então, por quesitos de carreira, era melhor eu disputar o cinturão. Porque no One Championship, beleza, é o One Championship, um evento grande e tal, mas Sim, ia ser só uma luta normal. Já no Super Champ ia ser uma disputa de cinturão. Né? E claro. no quesito financeiro eles iam pagar igual, Hum. então eu preferi disputar o cinturão. Né? Então, para o One Championship, pro ano que vem, se Deus quiser, a gente vai tentar, tá tentando entrar, né? Porque a proposta que a gente tem é que eu preciso estar vindo de 3 vitórias seguidas para eles poder estar me dando uma brecha para estar entrando no One Championship. Sim. Você tem tido tanta exposição agora de tantas lutas nesses estágios, né? Que ótimo, você está aí. É, então, tem alguma mensagem que você possa dar a esses lutadores que ainda não são profissionais? Algo que possa ajudar eles nessa carreira? Alguma mensagem Ah, para eles? o que eu digo é manter o treino, manter o foco, né? Procurar evitar focar em outras coisas, sabe? Se tá no Sim, momento agora de treinar, já tá como lutador amador, ou até mesmo tá querendo iniciar como lutador amador, evitar compromisso, talvez, né? Evitar compromisso com pessoas, porque a sim, vida de lutador
ela é muito movimentada. Às vezes a gente está aqui, daqui a pouco a gente está lá, a gente está lá, a gente está lá. E às vezes você tendo um compromisso com uma pessoa, você acaba tendo que acaba tendo um outro foco, querendo ou não. Né? Sim. Então, óbvio, né? Se a calhar de acontecer, aconteceu, não tem jeito. Mas se não tá tendo ninguém agora, evita, Uhum. né? Mantém o foco na carreira, né? Mantém os treinos e botar na cabeça que, óbvio, treino nunca é demais, mas também tem que pensar que o descanso também é treinar. Acho que dos meus treinos antes no Brasil, acho que muito problema que eu tive foi pelo fato de eu achar que só treinar era treino, né? Só a parte de Sim. correr, a parte que era treino. E muitas vezes não descansava. Muitas Uhum. vezes já cansei de ter muita canelite por estar correndo demais, Oh, né? Já cansei de estar catabolizando musculatura por estar treinando demais. Né? Eu acho que uhum. realmente é à toa que a gente quer o que a gente faz aqui. Normalmente quando a gente luta, a gente dá uma pausa ali de 3 dias até mesmo uma semana depois de alguma luta, dependendo do nível da luta, Sim. ela foi muito difícil, normalmente a gente fica parado ali uma semana. Mas se não for uma luta tão difícil, a gente fica parado uns 3 dias. Então a mensagem é manter o foco, né, continuar com a cabeça centrada, blindar bastante a cabeça, porque vai ter dificuldades, vai ter barreiras, mas é não desistir. A carreira de lutador é essa, você continuar e não desistir. Porque eu acho que o único empecilho acho que é você próprio. É você Sim. próprio que bota o empecilho. Óbvio, todo mundo tem problema, mas eu acho que a grande maioria dos problemas dá para você contornar. Uhum. E existe alguma frase ou algum pensamento que você sempre, que te acompanha, especialmente nesses momentos difíceis? Algo que você repete para você mesmo, alguma frase, ou só... O que eu penso é que é só um momento. É só um Sim, momento. Às vezes a gente tem um momento bom, às vezes a gente tem um momento ruim. Quando a gente sim. está passando por alguma dificuldade, é um momento ruim. Aí eu penso nas outras dificuldades que eu já tive e penso, não já superei? Por que essa eu não vou superar? Porque por essa eu não vou passar. Eu acho que a única coisa que não tem jeito é a morte. Sim, Né? Depois que a gente morre, que acabou. Enquanto a gente estiver vivo, tudo dá para tudo. contornar. Sim, totalmente. Sim, concordo com você. E quero, por favor, perguntar dessa tatuagem. É do Titã Sorridente? É isso que você tem aqui? É de um anime que eu Sim. via, né? Que é o Solo Level. Aham. Né? Inclusive, a galera eles acharam que era brincadeira. Eu cheguei no treino, né, e falei, cara, eu acho que eu vou fazer a tatuagem no Solo Level, da estátua no pescoço. Para de história, não sei o quê, você não vai colocar, não. Cheguei no outro dia com a tatuagem Uau. no pescoço. Caraca, mano, pior que você fez mesmo. E por que aqui na garganta? Por que você decidiu fazer aqui? Porque eu acho que pra carreira de lutador, né, Sim. meio que se impressiona, dá Sim. um, É dá um baque, às intimidante, vezes, hein? Sim. estudante, Sim, sim, exatamente. sim. Então o cara meio que já fica, cara, esse cara é maluco, esse cara tem uma tatuagem no pescoço rindo pra minha cara, esse cara não bate bem na bola. Adoro, sim. E você tem a imagem no seu Instagram, né? Do anime. Tá aí, sim. Ah, uau. Que ótimo. Também, Júnior, pode compartilhar, por favor, suas redes sociais, seu Instagram, para a Então o meu comunidade lhe seguir. Instagram é Júnior_Nakamoai Uhum. e meu Facebook é Júnior Santiago. Júnior É Santiago. as duas principais redes sociais que eu uso. Sim. E Nag Muay significa que você é praticante de Muay Thai, né? Isso é um significado? É, é. Sim, Nakamoai em tailandês é lutador de Muay Thai, sim, basicamente. totalmente. Então, você vai ficar aí um tempo longo lá na Tailândia. Não tem planos de voltar, de ir para o Brasil? Por agora, não. Eu não tenho planos, né, concretizados de voltar para o Brasil, né? Inclusive, se eu voltar, vai ser só para seminário, visitar família, amigos, mas eu não tenho planos de voltar para morar no Brasil, né? Os meus planos é sempre, né, na questão internacional, né? Ou continuar aqui na Tailândia, ou se surgir alguma outra oportunidade em algum outro país através da luta, né? Sim, Porque eu acho que eu no Brasil eu acabei perdendo muito tempo, né? sim, Da minha carreira como lutador. Hoje em dia eu estou conseguindo viver como lutador aqui. sim. Então, depois que a gente experimenta isso pela primeira vez, você de fato conseguir se sustentar, segurar a onda, né, em si,
Óbvio, a gente não fica rico nem nada, mas a gente consegue pelo menos se alimentar Sim, através do que você ama. Acho que é a melhor coisa que a tem. melhor Né? coisa E que tem. No Brasil, infelizmente, não, a gente não consegue isso. A gente, infelizmente, não tem eventos grandes o suficiente que consegue manter a gente, né, financeiramente, assim. Então, eu não tenho nenhum plano de voltar para o Brasil. Eu até queria, né, de fato, eu queria ir para o Brasil, talvez, próximo ano, 2026, para poder estar dando seminário, estar visitando Sim, família e tudo mais. Só que não está concretizado ainda, né? Que a passagem é muito cara, né? Tem todo sim. esse trâmite, né? Então, mas dando tudo certo, eu vou estar divulgando nas redes sociais e tal. Então, eu pretendo ir sim no Brasil, mas não está concretizado ainda. Júnior, foi um prazer. Obrigada pelo seu tempo, que você tem a rotina de treino muito ocupada, né? Obrigada, realmente eu admiro você. Quero te agradecer, sua história é muito inspiradora e sigo pensando que você é um guerreiro totalmente, porque tudo que você tem feito na sua carreira é de muita. Você honra o Muay Thai, você gosta do que faz e sempre lutando contra oponentes fortes, que isso também faz lhe crescer como lutador, como pessoa, né? Então, Sim, sim. vamos seguir sua carreira nas redes sociais. É um prazer lhe conhecer e vamos seguir você Obrigado. no próximo ano, todas as. E se eu for para a Tailândia, porque eu fui nesse ano em junho, mas se eu for lá, gostaria de visitar você lá Sim, no mas tá ginásio. mais do que convidado para visitar a gente lá na nossa academia, Muay Thai J-Base. Se o pessoal Sim, quiser também seguir aí nas redes sociais, né? sim, Muay Thai J-Base, né? Vai estar podendo ver tanto o meu treino também, como o treino de outros atletas, até mesmo melhores que eu, que é o Rael, né? O Israel, que acabou de lutar no One Championship agora, o Guilherme, né, que sim, está fazendo uma temporada no Brasil, no seminário, o Alexandre, né, eles vão sim. estar conseguindo ver bastante o treino dessa galera, Uhum. né, e eu agradeço a você pela essa oportunidade de estar conversando, estar tendo essa entrevista, esse papo legal. Obrigada. Muito Vai obrigado. sair em um tempinho, eu aviso a você, tá? No próximo mês, mais ou menos, finais do mês, início de fevereiro, sai a entrevista, tá? Tá bom, tá bom. Obrigada, hein? Nada, Bom eu que dia para agradeço. você, um prazer, Júnior. Boa noite. Prazer. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.